Para todos, então, muito bom dia. Estamos de regresso ao nosso painel político do programa Ponto Prévio, na Era FM. Estamos de regresso para a segunda parte. Terminamos a primeira parte precisamente com uma questão, digamos assim, no ar, que causou aqui uma certa polémica. Estava José Joaquim a falar precisamente da campanha eleitoral para as Europeias 2014 e tinha também aí outras, pelo menos julgo eu, duas questões para terminar o seu raciocínio. Bom, eu tinha dito quase tudo relativamente à campanha eleitoral. Acho que há vários agentes, quando se faz uma campanha eleitoral, há os agentes políticos, que são os partidos e os líderes dos partidos, mas também há a comunicação social. E o que tinha dito é que direcionaram esta campanha mais para as questões internas e esquecer-se, num momento crucial que eu acho que se deve pensar a Europa, e por isso eu sou um europeísta convicto, e por isso achava que se devia debater esta questão. Os jornalistas podem ser esquecidos de perguntar e os políticos podem ser esquecidos de responder. Eu acho que muitos deles também é evidente, mas também houve muita gente que fez meia-culpa nesse debate. A questão é outra, e eu só referia-me porque falaram da questão do PS, que a ausência de política, de irresponsabilidade. Exato, E eu só gostava de dizer o seguinte: o António José Seguro foi o político em Portugal e talvez o único na Europa que ao longo de alguns meses e talvez um ano e tal vou falar nas políticas que achava alternativas a este modelo de cortes desta política neoliberal que está a ser implantada na Europa. Eu julgo que ele esteve bem nessa altura, porque depois foi ganhando alguns apoios. E muitas das questões na agenda europeia que foram, ele também as falou e foi durante muito tempo sozinho a falar sobre isso. Eu tenho que fazer também aqui a defesa do António Costa, no sentido que eu pergunto, quer dizer, bem, mas o António Costa pode ser hoje um homem que tem experiência em fazer pontes, tem experiência e alargou nitidamente nas suas intervenções, no caso, por exemplo, no governo militar, fazer acordos, por exemplo, também à esquerda, que não deixa de ser importante. A esquerda tem que, uma vez por todas, se está contra este tipo de política, a esquerda e o PS têm que compreender se é ou não é possível fazerem acordos para termos uma política alternativa. E isso nunca pode, na minha opinião, ficar de lado no cenário político português. Ora, se há a experiência que ele tem, também tem essa experiência da Câmara Municipal de Lisboa, principalmente no primeiro mandato, com experiência e com sucesso. Não quero me alongar muito mais do que isso, porque senão parece que estou a fazer um debate de propaganda de um e do outro e eu por aí não quero ir. Noutras circunstâncias vou fazê-lo de certeza absoluta, menos aqui. Depois dizer o seguinte, por exemplo, a questão isto é importante, sabe? O PT, o Partido da Terra, é um projeto que começou com o António Ribeiro Teles, o Juca, questões ambientais, por aí. Não, mas também esteve na agenda deste. Isso só existe, na minha opinião. Por isso eu tenho o Gonçalo Ribeiro, que tinha um discurso interessante, diga-se de passagem, embora fosse um monárquico, mas não deixo de simpatizar com algumas ideias que ele tinha relativamente à sustentabilidade. Foi, se calhar, o primeiro homem em Portugal que foi introduzindo isso na agenda política. O que me parece é que os verdes, aí sim, é que os verdes nunca tiveram uma força política, porque também tiveram na coligação com a CDU, mas nunca tiveram uma força política capaz de fazer este discurso. E quando me dizem que que é um partido de direita, eu tinha algumas dúvidas. Mas o que é facto, que eu estranho, é que aqui isso que eu estranho mais, é que um homem que nós conhecemos, com o tipo de liderança e com o tipo de discurso que nós conhecemos, esteja envolvido neste partido. É que eu acho que não bate a bota com a partido. Está a referir-se ao António Marinho Pinto. Por isso, essa que é para mim a questão que me... Pronto, eu acho que muitas das vezes isto foi um oportunismo vamos de um falar partido se foi oportunismo, se é populista. Isso parece que é um oportunismo político. Pronto, mas se é oportunismo, ele também teve que o ter... É porque houve ali margem... Mas dos dois lados. Relativamente à campanha eleitoral, que é essa a questão que neste momento está em cima da mesa. Está esclarecida.
Portanto, está esclarecido os partidos, de um modo geral, ignorar... Eu só gostava de dizer ao Dr. António Araújo que não fui eu que inventei. Olha que você sabe bem que o nome do Rui Rio corre sempre nos bastidores do Partido Social Democrata como um homem a ser opositor ao Dr. Passos Coelho e esta política. Sabe que é verdade. Sabe que é verdade. De longe, é outro assunto também e que não faz parte não é, agora... estou a dizer... nem quero adjetivá-lo dessa forma. Muito obrigada. Vamos agora ouvir o Dr. António Araújo relativamente à campanha eleitoral das europeias, que foi com esse assunto que terminámos a primeira parte e que agora regressamos de resto para a segunda parte do nosso ponto prévio. Portanto, que análise é que faz a esta campanha eleitoral? Ora bem, antes de mais, dois pequenos pontos prévios. Quanto o PSD, se e quando for necessário, fará oportunamente o que tiver que fazer quanto à sua liderança e, obviamente, que o Rui Rio, como outros, poderão ser candidatos. Também dizer que, quanto ao facto das pessoas estarem desmotivadas, é verdade, mas também tem que haver alguma confiança e alguma esperança, até que, porque ainda hoje colocamos dívida a um juro histórico de dívida a 10 anos, na ordem dos 900 milhões de euros, a um juro histórico de 3,25%, que já não se verificava desde 2005. Ora, para uma economia que, para funcionar, tem que se financiar, isto é com certeza uma boa notícia. Quanto aos independentes, eu não me meto nessa discussão, já escrevi, já disse tudo o que tinha a dizer. Também acho, em termos gerais, que deve haver... Prefiro o enquadramento institucional da ação política, até pela questão da responsabilização posterior, que foi muito bem abordada pelo António Duarte. Registro apenas o facto do meu ex-companheiro Amadeu Magalhães ter dito que é social-democrata, mas não deixou de o ser por se desvincular do PSD, o que me leva a induzir que terá sido por uma questão pessoal e não política. Ora, os partidos existem por si, independentemente das pessoas que conjunturalmente os integram, e falo em relação a mim, em termos políticos, sempre me verei pela convicção política do coletivo e nunca por questões pessoais ou conjunturais relativamente a quem integra nesta ou noutra altura um determinado partido. Portanto, se sou social-democrata e se há um partido que integra e que enquadra essa minha ideologia, eu e se falo por mim, estarei sempre enquadrado nesse partido. Também se falou que partidos têm coisas erradas, pois têm, assim como as pessoas têm coisas erradas, os partidos são feitos pelas pessoas e pelos portugueses, neste caso. E o que interessa, acima de tudo, é trazermos as boas pessoas para os partidos, porque os partidos estão abertos. Quem quiser pode se filiar, pode militar, inclusive, conforme foi dito pelo José Joaquim, pode até participar como independente, se quer estar vinculado ao partido nas eleições. É preciso estar na política de boa fé, com seriedade e com honestidade. E se nós tivermos políticos nos partidos com estas virtudes e com estes valores, no fundo temos que puxar a sociedade toda para estes valores, e com certeza que isto também se vai refletir na política e particularmente na política partidária. Haveria também que falar, mas não sei se ainda haveremos tempo, da influência das eleições na Europa, não sei se ainda poderemos falar nisso. Muito rapidamente, queria dizer que... Eu gostava de ir se calhar preferia ir aos resultados das eleições europeias aqui em Amarante e depois, se tivéssemos tempo, que acredito que sim, extrapolávamos antes. Também falou o José Joaquim que o António Costa faz pontes e vamos outra vez para fazer as pontes. Ora, eu pensei, e foi muito divulgado, que a lista às europeias já tinha as tais pontes com todas as tendências do Partido Socialista, pelo menos foi o que na altura foi muito divulgado pelos meios de comunicação social. Quanto à campanha eleitoral, o que eu reparei foi que no início os partidos tentaram trazer à lista certas questões europeias, mas repararam que nem a imprensa dava relevo a essas questões, nem as pessoas se interessavam por estas questões, até porque, como nós todos sabemos, a abstenção já é quase um facto histórico, nomeadamente nas eleições europeias. E então, as pessoas também não se interessavam pelas questões europeias e, objetivamente, a campanha eleitoral passou a ser quase
uma pré-campanha, digamos, para as legislativas. Essa questão, e desculpa interrompê-lo, do desinteresse, se é que podemos dizer assim, das pessoas nos assuntos europeus, é sempre discutível, porque se calhar podem não estar interessadas porque de facto também não estão habituadas que os políticos as informem eu penso, repares, isso levava... jornalistas, como dizíamos há pouco, não é? Porque isso levava a uma discussão... podem ter esquecido de perguntar e os políticos podem também ter esquecido de isso levava a uma discussão muito mais alargada, mas poderá não ser assim. Eu acho que a política europeia, para a maior parte dos portugueses, ainda é uma coisa muito longínqua, que ligam essencialmente a fundos que vêm para Portugal e não querem saber da supervisão bancária, não querem saber da resolução contratual, não querem saber dessas questões específicas, o que é preocupante. Mas não só em Portugal, como foi dito também, isto é em todos os países europeus, as pessoas... penso que ainda não se mentalizaram que a política europeia, cada vez mais e no futuro, será tão essencial, tão ou mais essencial para cada país do que a política nacional. É claro que importa que os partidos façam essa pedagogia e nesta campanha em particular, ela não foi feita, é verdade. Com culpa de todos, nenhum partido nem nenhum movimento fez essa pedagogia. Eu acho que não. Que tenha estado mais próximo? Não houve ninguém que estivesse estado mais próximo, principalmente os partidos mais relevantes, nem a coligação, nem o PS. O movimento Partido da Terra também é uma candidatura que eu chamaria, e muita gente chama, justicialista, quase para o populista, que congregou muito descontentamento, congregou este cocktail de descontentamento com os partidos do arco de poder, mas também não fez qualquer abordagem das eleições europeias. Houve aqui este aspecto relativamente à Comissão Nacional de Eleições de não permitir aqueles debates parciais nos quais porventura as questões europeias seriam mais abordadas. Em contacto de rua, em comícios, é se calhar muito mais difícil escalpelizar todas estas questões, que são questões complexas e que era preciso preparar as pessoas para elas, mas isso passa também se calhar por uma forma mais alargada de congregar as pessoas na própria política, porque aqui em Portugal e em muitos países, mas estou a falar do caso particular, as pessoas não estão arredadas só da política europeia, porventura também estão muito arredadas da política nacional. Há uma certa demissão em relação a esta. Eu pensei, nós todos poderíamos pensar que o 25 de Abril traria mais as pessoas para as questões de fundo e para as questões profundas que as afetam. Mas, infelizmente, ainda vemos muita influência de telenovelas, de pensamentos sem qualquer fundamento político. E, no fundo, é a política que nos governa a vida e é a política que toma as decisões importantes para a nossa vida. Isso passa, se calhar, por um trabalho de formação que não é só para uma geração, terá que ser mais aprofundado. Muito bem, muito obrigada por mais uma opinião. Passávamos agora, então, ao assunto. Sim? Nada aqui. Eu pensava que o António Ujo me conhecesse melhor, mas, pelos vistos, não me conhece tão bem quanto isso. Porque ele sabe bem que o facto de eu ter deixado de ser militante do PSD, filo porque aceitei fazer parte de uma candidatura, não fiz isso, não tomei essa decisão por razões pessoais, mas porque acreditava que o projeto do Movimento Independente Somos Todos era o melhor, só por isso. Quem me conhece sabe bem que eu, felizmente, não preciso da política para nada. Mas eu fui militante do PSD durante um ano, cerca de um ano. Eu ocupei o lugar de Presidente de Junta, vereador, sem ser militante do PSD. Toda a gente sabe que eu sempre fui social-democrata, sempre estive ligado ao PSD. E continuo a manter a minha matriz social-democrata, não neoliberal. Portanto, é só para que isso ficasse claro. No entanto, a determinada altura sentiu necessidade de... Obviamente que eu podia também ter feito uma coisa, como muita gente fez, ter participado neste projeto sem ter demitido. Não, fiz questão,
no dia em que a candidatura do Movimento Independente Amarante Somos Todos, por uma questão de transparência, eu disse isso a muitas pessoas, eu vou deixar de ser militante do PSD. Não quer dizer que não regresse. Posso regressar, quem sabe. Muito bem, muito obrigada. Agora sim estamos então em condições de partir para o nosso próximo tema, dentro do grande tema que é as eleições europeias. No caso, especificamente, o resultado destas eleições em Amarante. Começava por si, doutor Adriano. Que análise, que comentário é que lhe apetece fazer, apraz fazer sobre este resultado? Do António Costa? O António Costa tem boa imprensa, como já todos nós sabemos, e quer dizer, e acabamos nós também por dar aqui um contributo. Sim, nota-se. Pois. Mas as pontes, ou o António Costa, o homem que tinha opinião à quinta-feira, o homem que fazia as pontes à quinta-feira, deixou de o fazer quando alguém lhe disse que era preciso insultar a direita e elogiar Sócrates. Foi aquilo, eu posso dizer qual é o discurso dele no Porto há uma semana. Tenho aqui todo, leio, mas acho que é melhor não. Senão vamos descobrir que o Costa é exatamente igual ao Seguro. Portanto, as pontes deixaram de ascer há uma semana. Quanto às eleições europeias, e reportando-nos aqui a Amarante, há duas coisas que eu disse logo no início e que entendo que se passou aqui. Em primeiro lugar, é sui generis a votação em Amarante. Só é possível o Partido Socialista ter esta votação porque era um filho da terra. Assis. São 41,37% de votação em Amarante que o Partido Socialista teve. Não teve em mais nenhum local no país. Ou seja, se calhar aqui é que foi histórica, então. Sim, foi histórico. Não, foi sui generis aqui. Foi porque era um filho da terra, ponto final. Exato. Mas descobrem, os amarantinos são diferentes dos outros. Tenho 2 olhos, 2 ouvidos, tenho mesmo a massa cinzenta que os outros no país, portanto, a diferença está em que estava a jogar em casa. Estava a jogar em casa, por um lado. E reforço aquilo que isso vai reforçar, aquilo que vou dizer assim, reforça. Porque o Movimento Partido da Terra, em Amarante, que é um partido político que brota das entranhas do rio Tâmega, teve 12,82%. Aconteceu exatamente a mesma coisa. O António, o doutor Marinho e Pinto, além do programa da manhã, foi por aí que ele ficou conhecido, porque senão só ficava conhecido onde? Pelos juízes e pelos advogados que votaram nele. Atenção que eu votei nele nas primeiras eleições e desde já subscrevo aqui o meu interesse como advogado em dizer que votei no Marinho e Pinto nas primeiras eleições, para a Ordem dos Advogados. Portanto, só os advogados e os juízes, e a senhora ministra, é que conheciam o Marinho e Pinto. Os amarantinos não o conhecem, porque se o conhecesse, sabiam aquilo que ele disse, mas votaram nele, sobre um prémio Teixeira de Pascoais. O último prémio Teixeira de Pascoais chamava-se... Como é que era o nome? Era um grande jornalista. Não. Era um grande jornalista e sobre ele, o Dr. António Marinho e Pinto disse as piores barbaridades. Chamou-lhe cretino. É um grande escritor. Chamou-lhe tudo. Portanto... Então os amarantinos têm memória curta, não é? Não, os amarantinos não sabem quem é o Dr. Marinho e Pinto. Porque se soubessem, não tinham votado uma pessoa que diz, por exemplo... Manuel António Pina, jornalista conhecido do Jornal de Notícias, falecido, diz dele que escreve diariamente, bota sentenças e é um refinado cretino. Além de chamar cretino, chamou-lhe outras coisas, que
até animal lhe chamou. Portanto, um amarantino, se soubesse disto, não votava. Primeiro porque os amarantinos são pessoas corretas, não gostam de ver um político dizer estas coisas, mas votaram nele. Porquê? Porque ele fez a terra. Só por isso. Depois, temos outra coisa, aqui em Amarante, é que vai acontecer em todo o país. Eu acho que o Partido Livre vai ser um partido, um futuro partido. Aqui em Amarante teve 1,38%, ou seja, 245 votos. Portanto, é um partido em ascensão em todo o país. Assim como será o Movimento Partido da Terra, que eu entendo que o Dr. António Marinho Pinto vai, a seguir, candidatar-se às legislativas, não é âncora, o Dr. António Marinho não é âncora, para alguns empregos que se querem arranjar, um partido que é desconhecido. E depois vai se candidatar à Presidência da República. Portanto, em Amarante, estas eleições não servem para retirar nada dela, a não ser uma coisa, é que os amarantinos gostam dos seus, mas isto já é conhecido há muitos anos. Muito bem, muito obrigada.